agora acompanhar a professora doutora Marta Helena de Freitas. É doutora em psicologia, pós-doutora no Departamento de Estudos Religiosos de uma universidade muito importante do Reino Unido, também pelo Departamento de Psicologia da Universidade do Porto, em Portugal, e professora adjunta da Universidade Católica de Brasília. Ela começa agora nessa primeira fala que terá aqui, compartilhando com a gente muito ensinamento, uma perspectiva muito importante a respeito da importância da espiritualidade para lidarmos com o processo da morte, com as adversidades que advêm no momento como esse, de uma pandemia, mas especialmente o enfrentamento ao luto. Um dos aspectos que tem sido também mobilizado, né, intensamente com tudo isso, é justamente a questão da espiritualidade e da religiosidade, né? Espiritualidade, originalmente, né, significava, entre os gregos, sopro de vida, né? O termo remete a uma origem etimológica que remete à noção de sopro de vida. E sopro de vida adquirindo essa questão de impulsão à vida, de impulsão à busca de sentido da existência, à busca de sentido da vida, né? E essa impulsão à busca de sentido, ela fica ainda mais mobilizada quando a vida é ameaçada, né? Especialmente neste caso, que é a vida de todas as pessoas do planeta, né? Então, essa impulsão à busca de sentido, ela é acompanhada de uma busca de respostas, né? O que está acontecendo, né? De onde que vem isso? O que é isso? Né? Para que isso? Né? O que vai acontecer? Para onde vamos a partir dessa experiência tão assustadora, dolorosa, né? Preocupante, angustiante, né? E então ela mobiliza a busca de respostas. E uma das formas de encontrar respostas é na crença de uma sabedoria maior por trás disso tudo, ou de um Deus, de uma força maior, não é? Que caracteriza a religiosidade. E essa religiosidade, ela pode estar compartilhada por grupos, por instituições, né? Ela pode estar codificada, ela pode estar institucionalizada, e aí, então, a gente tem a religião, né? O nosso último censo demográfico mostra que, embora a gente tenha um número de pessoas que se dizem sem religião, mas isso corresponde a 8%, e entre esses 8%, metade delas não se julgam vinculadas à religião, mas creem em alguma coisa. Então, essa tem sido a forma principal no nosso país de enfrentamento, né? Pelo menos do ponto de vista subjetivo, no mundo interno da pessoa, de crer em algo maior, e essa crença pode consistir na crença de uma sabedoria por trás de tudo isso. Isso pode impulsionar uma fé muito grande, que essa mesma sabedoria que está por trás do desencadeamento da pandemia também vai estar por trás de um destino que seja bom para a humanidade, que seja propulsor de sentido, né, e de aperfeiçoamento, ou de salvação, enfim, vai depender de como a pessoa organiza essa religiosidade dentro dela, né? Pode ser propulsora de fé, de que vai superar, propulsora de esperança, de proteção divina, né? Que vai receber uma proteção, seja pessoal, seja para a família, seja para o país, para as pessoas queridas ou para o mundo inteiro, né? Às vezes vem acompanhada de uma profunda conexão com a natureza, com a arte, com a filosofia, com a ciência, né? Então, a pessoa religiosa não necessariamente ela deixa de buscar respostas em outros fatores, embora existam aqueles religiosos que querem encontrar resposta ou buscam apenas na crença religiosa e, às vezes, até se opondo a outras formas de respostas, né? Então, às vezes, ela se mostra meio que competindo com as questões científicas, filosóficas ou políticas, não é? E isso não é geral, isso aí vai variar de pessoa para pessoa, de grupo para grupo. Quando ela se mostra competindo, não é? Pode ser problemático, né? Especialmente no caso de uma pandemia que demanda essa fortaleza espiritual, vamos dizer, mas ela demanda, junto com isso, toda uma série de iniciativas que a ciência tem contribuído para mostrar, os conhecimentos, as experiências dos outros países têm contribuído para mostrar
que é necessário também para se proteger, né? Então, tem aqueles religiosos que pensam, bom, Deus faz a parte dele, eu faço a minha, né? Mas tem aqueles que pensam, não, tá tudo nas mãos de Deus. E tem aqueles que pensam, não, Deus está lá, não tem nada com isso, ele tem outras coisas para preocupar, eu que tenho que fazer a minha parte aqui, né? Então, tem essas formas de combinar, que foi descrita por um autor em psicologia da religião, que é muito reconhecido, que é o Kenneth Pardoman, um americano, que tem contribuído para entender as formas de enfrentamento religioso que as pessoas desenvolvem, conforme as suas características pessoais, de personalidade, conforme a religião que ela adota para si, né? E conforme ela se organiza internamente. Então, há variações de como a religiosidade se manifesta na vida das pessoas e o como ela vai ajudar, ou às vezes até dificultar, esse enfrentamento. Ela ajuda quando ela promove a fé, a esperança, a fortaleza, o movimento, né, de buscar o seu papel, de rever, né, porque uma coisa é rever o que a humanidade tem feito, né, e que possa se relacionar com isso, mas rever de uma forma consciente. Outra coisa é ver como um castigo e ser acompanhado de culpa, que é uma coisa negativa. Nesse caso, né, a culpa, ela dissipa a fortaleza para enfrentar, em vez de fortalecer e mostrar caminhos, né? Então, assim, tanto a espiritualidade como a religiosidade, elas se manifestam na vida humana desde que o mundo é mundo, em todas as culturas, em todas as épocas da humanidade, não é? E agora, mais do que nunca, ela é reacesa, reacendida, realimentada, reencontrada, não é? Com todas essas nuances que a gente mostrou aqui, né? E ela se mostra fundamental no enfrentamento, né, para um grande número de pessoas, em nosso país, sem dúvida, a grande maioria, não é? Mas, dependendo de como ela é alimentada, desenvolvida e organizada nas relações e também internamente, ela pode ter um papel extremamente positivo, e isso, felizmente, é o que predomina, mas, eventualmente, e sobretudo as religiões, ou certas formas de expressão religiosa, elas podem também trazer algum sofrimento, alguma dificuldade, né? O nosso convite aqui na Comunicação 100% Jesus é que vivamos a espiritualidade ecumênica, solidária do Divino Amigo, que sempre une, eleva todos na prática do bem, cada um se respeitando nessa gentileza importante, na cooperação, e isso é sinal de esperança, fé realizante no nosso dia a dia. Doutora Marlene, o que a gente observa é realmente que esse é um momento que nos convida a visitar e revisitar a nossa espiritualidade. Isso ocorre todas as vezes, assim, grandes mudanças na humanidade são também acompanhadas de uma grande efervescência nesse nível da espiritualidade e da religiosidade, né? E com certeza nós estamos passando por um momento assim, né? Eu penso que vem uma reorganização dos paradigmas, né, com essa pandemia. Agora a doutora Marlene nos fala sobre a importância de nós observarmos a partir da espiritualidade o fenômeno da morte. Então, como lidar com esse momento de luto e de morte? Então, a condição da morte é estar vivo, né? Viver implica em morrer, necessariamente, né? Pelo menos do ponto de vista da matéria, né? Então, assim, se pensarmos na vida enquanto uma definição biológica, uma definição orgânica, né? O ser humano, ele talvez seja o único de todas as espécies capaz de antever a própria morte. Mas, ao mesmo tempo, é um saber completamente misterioso, porque nunca se sabe quando e nem como, né? Então, todo mundo sabe que vai morrer, mas não sabe quando nem como, e nem deseja isso em geral, né? Apesar de ter crescido muito no mundo o índice de suicídios, inclusive entre os jovens. Pensar na morte só como algo biológico, só como ligado a um sistema fisiológico funcionando, um coração batendo, um cérebro funcionando, o sangue circulando, né?
Isso entendido como metáfora, beleza, mas entendido só como uma manifestação fisiológica não garante a vida plena, né? Então, é nesse momento onde nós estamos vivendo uma crise de sentido da vida, que se revela nos altos índices de suicídio e doenças como depressão, né? Ou a doença que é chamada aí vulgarmente de bipolar, né? Onde se alterna situações de excitação extrema, mas depois de uma baixa total. Quer dizer, é nesse momento que surge uma situação como essa, que vem um número de mortes em massa em todo o mundo, em uns países mais, outros menos, ou pelo menos a ameaça dessa morte. E aí dá uma chacoalhada existencial, né, no mundo inteiro. Porque ao mesmo tempo que a gente tem, como nunca, a ameaça de número de mortes muito grande, a gente tem também uma reorganização no paradigma da vida. Aí não só da vida biológica, né? Embora também, porque as pessoas agora estão se organizando, buscando, seja buscando respostas na religiosidade ou não, elas estão buscando reorganizar seus modos de vida, na alimentação, até medicação que fortaleça o sistema imunológico, enfim, uma série de coisas que estão sendo também reorganizadas no plano da vida biológica, higiene, né, contatos, enfim, e solitárias porque estão isoladas em casa, mas ao mesmo tempo mais solidárias do que nunca, né? Então, assim, vários parâmetros da própria vida sendo reorganizados nesse contexto. E aí vem a questão da morte, do risco, o risco concreto da própria vida, né? A angústia de saber, poxa, eu corro risco, porque a doença, ela não se mostra de imediato, né? E as pessoas que eu amo, os meus pais, os meus avós, né? As pessoas que eu amo e que têm alguma tendência que possa se tornar mais vulnerável, né? Por isso, por um problema de pulmão, alguma coisa assim. Então, isso realmente é angustiante. E a morte sempre mobilizou, mas nesse caso ela mobiliza muito mais, né? Então, ela exige uma força que não é só individual, ela é coletiva também, de enfrentamento. E ela mobiliza isso, né? E mobiliza por uma força que vem tanto da espiritualidade ou da religiosidade, mas mesmo para aqueles que não são tão religiosos, também se veem mobilizados nessa direção, né? Da solidariedade. Então, o inconsciente não conhece a morte, segundo o Freud, né, que fundou a psicanálise. Então, o ser humano passa a conhecer a morte a partir de uma experiência que vem de fora. Então, mais do que nunca, essa situação que a gente está vivendo obriga-nos a enxergar a morte e o sentido da vida que vem junto com ela, né? Porque, geralmente, quem foge de enxergar a morte, frequentemente está fugindo do essencial da vida também. E finalizando, né, suas palavras, a comunicação da boa vontade, nesse trecho que trazemos aqui no programa Viver é Melhor, a doutora Marta Helena de Freitas, então, destaca um pouco mais sobre esse momento e a importância de ressignificarmos, né, a nossa própria morte, mas especialmente a nossa vida, o nosso cotidiano. A gente tem condições de mudar? Tem, mas é a médio e longo prazo, né? Não é uma situação que se muda agora. Todo mundo, a morte, ela nos coloca em contato com os nossos limites. Do ponto de vista simbólico, a morte significa o limite. Ela significa apontar a nossa impotência, não é? Então, de certa forma, isso que está acontecendo no mundo nos obriga a sair do lugar de onipotência, do lugar idealizado de uma vida sem limites, né? Ou um prazer sem limites. Não é nem a vida sem limite, é o prazer sem limites, né? Então, ela obriga a lidar com a dor, a lidar com o sofrimento, né? Ela obriga a encontrar outras formas, né, de viver aonde o limite seja aceitável,
mas nem por isso destrutivo, né? Como, por exemplo, ficar em casa. Então, a morte representa isso também. E, claro, é uma situação concreta que angustia, mas é também uma situação simbólica que mobiliza mudanças. Nós acompanhamos no programa Viver é Melhor hoje falando sobre espiritualidade e a importância de vivermos de maneira bastante ecumênica e fraterna a nossa espiritualidade para lidarmos com este momento e com os desafios que ele apresenta, o momento de uma pandemia e também com o tema da morte. Nós acompanhamos a doutora Marta Helena de Freitas, contribuindo com a gente, a pós-doutora em Psicologia da Religião, professora adjunta da Universidade Católica de Brasília. Atua no programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em Psicologia.